Ciao a tutti belli e brutti, estamos aqui de volta agora para ainda falar do passado, aprender a usar o passado na língua italiana, mas dessa vez a gente vai tentar entender como, quando usar o auxiliar avere. Na última aula nós vimos quando utilizar o auxiliar essere. Tá lembrado? Se não tá lembrado, volta aqui, vai em toda a lista de canais, ou, desculpa, vai em toda a lista dos vídeos, das videoaulas e vê quando usar o essere, tá? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Quando utilizar o essere. E aproveita, já que voltou atrás, revê todos os vídeos, ou vê pela primeira vez todos os vídeos, ok? Aproveita e dá uma curtida no canal, dá uma curtida no perfil do Instagram, onde você estiver. Dá uma girada por aí, curte tudo, se inscreve em tudo, ok? E vamos lá saber quando usar o verbo essere. Aliás, desculpa, o verbo avere. Fique em casa e aprende italiano comigo, com Angela Amarante. Agora, o passado, utilizando o verbo avere. Nós vimos na última aula que il passato próximo, que é o passado, na língua italiana, ele pode ser utilizado com o auxiliar essere e o auxiliar avere, com um diálogo como esse aqui. Allora, Luísa, ti sei divertita? Lembra da última aula? Aqui eu tenho um reflexivo, um verbo reflexivo. Você se divertiu? Ação reflexiva. Então, eu vou usar o essere. Sì, molto. Cosa hai fatto? Eu usei aqui o verbo avere, que hoje a gente vai entender o porquê. Sono andata dove? Al mare. Perguntei o dove, essere. Ho mangiato del pesce molto buono, e a gente vai ver isso hoje. E mi sono abbronzata, reflexivo também. Então, essere, ok? Então, nós dissemos na última aula que é o tempo, o passado próximo é o passado mais usado na língua italiana, que ele vai ser formado pelo verbo essere e verbo avere no presente, e também, que são chamadas de auxiliares, e também somando a esses auxiliares o verbo principal na forma que nós chamamos de particípio passado, que nós já vimos na aula anterior. O detalhe importante dessa vez é o seguinte: quando nós usamos o auxiliar avere, o particípio não altera a letra final, de acordo com o sujeito da frase. Lembra que com essere, dependendo do sujeito, eu vou alterar a última letra do particípio? O, A, E, O, I. Ok, muito bem que você lembra. Com avere, não. Vai permanecer sempre o Ozinho lá no final. Não vai concordar com o sujeito. Nunca. Nunca vai concordar com o sujeito da frase, certo? Por exemplo, ciao tesoro. A mamãe falando com o filhinho. Ciao tesoro. Cosa avete fatto a scuola oggi? Cosa avete fatto a scuola oggi? Abbiamo studiato l'antica Roma. Apesar de ser um sujeito plural aqui e aqui, eu não vou transformar em plural no particípio. O particípio ele vai permanecer inalterado. Então, avete fatto, voi. Abbiamo studiato, noi. O detalhe importantíssimo do verbo avere é o pulo do gato. Com o verbo essere, eu respondi a pergunta dove. Com o verbo avere, eu vou responder a pergunta cosa ou que. O que ou quem. Por exemplo, ho avuto, verbo avere. Ho avuto. Cosa? Foi que eu tive. Ho avuto. Tive o quê? Ho avuto il raffreddore. Ah, mas nessa época é melhor nem espirrar, né? Ho avuto il raffreddore il mese scorso, mês passado. Como eu respondi a pergunta o que, eu tive que usar o auxiliar avere. Ieri ho visto, ver. Ho visto, eu vi. Chi? Quem? Ieri ho visto Antonio a scuola. Eu vi o Antônio na escola. Nós usamos o verbo essere, que aqui não é para ser o verbo essere, aqui é para ser o verbo avere. Deixa eu só colocar aqui. Avere. Bom que a gente faz a correção aqui na hora. Vamos lá. Nós usamos o verbo avere, usiamo il verbo avere com alguns verbos de ação ou movimento que não necessitam de complementos. Por exemplo,
eu não vou precisar responder as perguntas dove, cosa, chi. Como, por exemplo, dormire. Quando eu digo que eu dormi, eu não preciso responder. Não, não é necessário. Não quer dizer que eu não possa. Mas não é necessário eu dizer onde eu dormi, né? Se a pessoa perguntar onde, eu posso até dizer, não lhe interessa, querido, onde eu dormi. Né? Concorda comigo? Então, não é necessário. Eu respondo se eu quiser. Então, dormire. Eu não preciso responder nem onde, nem o que e nem quem. Muito menos com quem. Passeggiare, passear. Também não preciso responder. Passei. Fui passear. Ontem eu fui passear. Não. Caminhar, camminare, viaggiare. Exemplos. Abbiamo dormito tutta la mattina. Abbiamo dormito. Esse complemento aqui, eu não estou respondendo nem onde, nem o que, nem com quem. É simplesmente um complemento da frase. Certo? Eu poderia ter tirado esse tutta la mattina, que é toda manhã, e ter colocado simplesmente abbiamo dormito. Outro exemplo. Sabato scorso ho viaggiato molto. Sábado passado viajei muito. Ieri ho camminato per 2 ore con il mio cane. Ontem caminhei por 2 horas com o meu cachorro, com o meu cane. O detalhe mais do que importantíssimo. Nós vimos detalhe importante, detalhe importantíssimo e agora detalhe mais do que importantíssimo. Que detalhe é esse? Aí, alguns verbos podem pedir tanto o auxiliar essere quanto o auxiliar haver. Então, vão ter verbos aí com os quais eu vou poder usar tanto um quanto o outro. Porém, são frases com significados diferentes. Vamos tentar entender isso aqui. Cambiare, que o auxiliar é cambiato. Cominciare, alguns exemplos desses verbos, certo? Cominciare, que o auxiliar é cominciato. Continuare, continuato. Salire, salito. Passare, passato. Finire, finito. Scendere, sceso. Exemplos. Observa a diferença. O verbo é o mesmo, mas vai ter alguma coisa diferente aí. Atenção. Lei, ela, lei. Ha salito, ela subiu. Subiu o quê, nesse caso? Ela subiu as escadas. Lei ha salito le scale. Le scale. Então, esse complemento necessitou da perguntinha o quê? Para poder responder. Porém, se eu disser loro sono saliti sul treno, eles subiram no trem, no trem. Nesse caso, eu respondo a pergunta dove. Então, eu vou pegar aquela regra que a gente viu no último vídeo e hoje, e com alguns verbos, eu vou ter que ver se com o mesmo verbo eu vou responder uma pergunta ou outra pergunta. Em base a isso, eu vou escolher se eu vou usar o verbo avere ou o verbo essere. Deu para entender? Ho cambiato. Cosa? Mudei. O quê? Ho cambiato macchina. Eu mudei de carro. Mudei alguma coisa. Preciso do complemento. Não posso deixar o ho cambiato aí, mudei. Porque se eu disser assim, mudei, aí parece que eu mudei, né? Me transformei. Aí, nesse caso, eu vou usar o essere. Transformação do sujeito. Sono cambiata. Deu para perceber a diferença? Deu, eu sei que deu. Se não deu, volta um pouquinho e ouve de novo. E lembra, qualquer dúvida, me manda uma mensagenzinha que eu tô aqui à disposição. Enquanto isso, nós paramos por aqui e você vai no YouTube, vai se inscrever no canal, vai baixar o material da descrição do vídeo para poder estudar isso bem direitinho. Aproveita, vai no Instagram, se inscreve no perfil italiano com Angela Amarante, me segue lá. Fica em casa, resta a casa, studia italiano, impara l'italiano con me e noi ci vediamo nella prossima video lezione con il futuro, ok? Un bacio, ciao ciao!